Olá a todos vocês. Quem vos fala é o professor Sebastião de História e hoje eu vou falar sobre o Plano de Estudo Tutorado, 7º ano do Ensino Fundamental, volume 3 de 2021. Hoje eu irei falar para vocês sobre a sexta semana, Revoltas Coloniais, página 118. Então vamos à página 118. Sexta semana, a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, objetivo, conhecimento, a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus, conflitos, dominação e conciliação. Então vamos aqui à apresentação. No período colonial brasileiro, conhecido também como América Portuguesa, diversos conflitos surgiram, principalmente na região Nordeste e Sudeste. De maneira geral, esses conflitos eram contra o domínio dos portugueses sobre os colonos, aumentando impostos ou controlando a saída de mercadorias. Abordaremos alguns desses conflitos. Bom, o primeiro conflito de caráter não separatista, ou seja, apenas de contestação, foi a revolta dos irmãos Beckman, em 1684, no Maranhão. Então vamos ver o que foi a revolta dos irmãos Beckman. Com a União Ibérica, a junção das coroas de Portugal e Espanha entre 1580 e 1640, de toda a América, passou a ser governado pelos espanhóis. E, nesse contexto, foi criada a capitania do Maranhão e do Grão-Pará. A região possuía um comércio muito tímido, focado principalmente nas chamadas drogas do sertão, que são as especiarias com canela, alecrim e anil. O trabalho era feito pelos índios escravizados, ou seja, os indígenas eram escravizados. Em 1680, a administração colonial determinou que todo o comércio de São Luís fosse feito somente pela Companhia de Comércio Maranhão, monopólio conhecido como Estampo. Bom, a revolta se inicia devido a 3 fatores. O primeiro é a insatisfação com o monopólio da Companhia de Comércio Maranhão e a segunda foi a proibição do uso da mão de obra escravizada indígena. Então, vai ser proibida a mão de obra escrava indígena, principalmente pela ação dos jesuítas, que queria catequizar, né? Bom, e a terceira foi o padre governador da região, Francisco de Sá Menezes, morar em Belém ao invés de São Luís. Um grupo de homens bons, que são políticos, de pequenos proprietários de terra, liderados por Manuel Beckman e os irmãos Jorge Sampaio, invadiu a casa do Estampo e propôs a retirada do governador do poder e, entretanto, todos aderiram ao movimento em 1895. Manuel Beckman foi condenado à força pela participação na revolta e outros líderes também foram punidos, ou seja, a coroa portuguesa vai agir de forma dura com esses revoltosos, vai tomar, aqui está errado, 1895, é 1695 essa data, tá, gente? A coroa vai agir de forma dura com eles, vai prender os líderes dessas revoltas, que são os irmãos Beckman e Jorge Sampaio, e com isso vão acabar perdendo suas posses, suas terras, e também vão acabar aí sendo executados pela coroa portuguesa. Uma outra revolta também, que é de contestação, foi a Guerra dos Emboabas, de 1707, nas Minas Gerais. O que acontece? Com a descoberta do ouro em Minas Gerais pelos bandeirantes paulistas, gerou um certo alvoroço entre os colonos e outras partes da América Portuguesa e Portugal. Centenas de imigrantes começaram a vir para o território mineiro em busca de metal precioso. Essas pessoas recebiam o nome de emboabas e vão entrar em conflito aí com os bandeirantes, né? Então, eles eram chamados de emboabas pelos bandeirantes por causa das botas que usavam, que se assemelhavam a uma ave com o mesmo nome, né? Bom, o conflito se formou porque os paulistas queriam ser os únicos a explorar a região das Minas, mas a corte portuguesa não deu esse monopólio a eles e os emboabas acabaram disputando os territórios com eles. Liderados por Manuel Nunes Viana, os emboabas armaram uma emboscada em um local chamado Capão da Traição, próximo ali à cidade de Tiradentes. Renderam aí e executaram os paulistas no episódio chamado Capão da Traição, onde cerca de 500 paulistas, ali está vários paulistas, conseguem fugir e migram para a região de Mato Grosso e Goiás, onde também encontram ouro. Mas cerca de 500 paulistas são mortos, cerca de 500 bandeirantes são mortos nesse conflito. Bom, a coroa portuguesa só queria apenas o quê? O ouro, né? Bom, Guerra dos Mascates, em 1710, em Pernambuco.
Entre os anos de 1630 e 1654, os holandeses invadiram a região, que era governada e governaram a região de Pernambuco, e durante boa parte desse período teve ali o Maurício Nassau como líder, governador, que mudou a região de Recife, modernizou a cidade e ampliou as liberdades para os cidadãos de Pernambuco. Entretanto, antes da chegada dos holandeses, a principal cidade pernambucana era Olinda, considerado polo produtor. Com a saída dos holandeses, de Pernambuco, a tensão entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes, que são os mascates, portugueses de Recife, aumentou, pois a Holanda colonizou as Antilhas, que é na América Central, e passou a produzir um açúcar de melhor qualidade que os holandeses, gerando crise na produção açucareira no Brasil. Esse senhor de engenho precisava pedir dinheiro emprestado com os portugueses para manter as suas produções. Para piorar, a Câmara Municipal de Olinda decide aumentar os impostos, afetando também Recife, que estava sob controle da cidade vizinha. Os comerciantes reficentes, apelidados de mascates, conseguiram elevar a condição de Recife à vila, assim ter a sua própria Câmara Municipal. A medida desagradou Olinda, que ficaria sem impostos de Recife, e a definição das fronteiras entre as duas cidades deu início ao conflito. E com isso que acontece, também o governador, né, queria passar a sede ali de Pernambuco para ali onde estavam os mascates, né, que era Recife. Em 1710, os latifúndios holandeses invadem Recife, mas semanas depois os reficentes conseguiram a cidade apoiados por outras capitanias. O rei nomeia Félix José Mendonça como novo governador de Pernambuco e decide transferir a sede do governo a cada 6 meses para uma das cidades, sempre alternando. Bom, para terminar, uma última revolta de contestação de Filipe dos Santos, lá a revolta em Vila Rica, na região do Ouro, aqui em Minas Gerais, em 1720. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o território passou a sofrer com o controle da coroa portuguesa sobre a extração do metal. Para isso foram criadas as casas de fundição, porque o ouro era contrabandeado. Aí surge toda aquela história, Santinho do Pau Oco, onde simplesmente os santos, as imagens de santos que eles carregavam de madeira, era oco e colocavam ouro em pó lá para não pagar a cobrança dos impostos sobre o ouro realizado pela coroa portuguesa. Então, o que acontece? Também colocavam em solas de sapato, em salgados, ouro em pó. Bom, para evitar tudo isso, o que a coroa portuguesa faz? Teria as casas de fundição. Só poderiam transitar na região quem tivesse ali o ouro em barra ou em moeda ali carimbado com o selo da coroa portuguesa. Então, o local onde os garimpeiros deveriam levar o ouro em pó, que são as casas de fundição, que era derretido e transformado em barra, retirando dessa maneira o quinto, que é o imposto cobrado, e que retirava 1/5 do ouro extraído. Essa cobrança e outras formas de controle deixaram a população insatisfeita. O governador da época, o conde de Assumar, passou a levar suas tropas para verificar suspeitos de contrabando. Um grupo de comerciantes e mineiros liderados por Filipe dos Santos atacou a residência do ouvidor Mor, que era a autoridade responsável pela justiça, em uma dessas verificações. Entretanto, as tropas portuguesas contiveram o levante. Filipe dos Santos foi condenado à forca e ao esquartejamento. Então, mais uma revolta de contestação. E aí vamos às atividades. Explica a relação entre a União Ibérica e a revolta dos irmãos Beckmann. E aí vocês voltem aqui no texto, né, que vocês vão ver aqui sobre a União Ibérica e essa relação aqui, olha, com os irmãos Beckmann, né? Então tá aqui, ó. Eu acho que aqui vai ajudar vocês, ok? Bom, segunda questão. Por que os paulistas emboabas entraram em conflito na Guerra dos Emboabas? Então, por que paulistas e emboabas entraram em conflito? Então, vamos achar aqui a Guerra dos Emboabas, né? Então, por que iniciou esse conflito? Leiam aqui, vejam por que, né? Aqui e aqui, olha. Vejam por que iniciou esse conflito. Eu acho que isso aqui vai ajudar vocês, ok? Terceira questão. A Guerra dos Mascates envolveu o conflito em 2 cidades de Pernambuco. Identifique quais eram as cidades e por que elas estavam em conflito. Então, vamos na Guerra dos Mascates. Você tem 2 cidades. Quais cidades? Olha,
Recife e Olinda. Por que que elas entraram em guerra, né? Então, vamos lá, tá aqui, ó. Acho que vocês deveriam ler isso aqui, ó, para ajudar vocês. Aqui vai ajudar vocês aqui, ó, tá bom? Esse parágrafo. Quarta questão. A revolta de Felipe dos Santos ocorreu devido a uma insatisfação com a coroa portuguesa. Explique qual era a insatisfação. Leiam isso aqui, ó, as casas de fundição, né? Até aqui, ó, vai ajudar vocês, ó, tá bom? Então, quinta e última questão. As revoltas citadas no texto têm diversas conexões. Estabeleça uma conexão entre pelo menos 2 das 4 revoltas. Bom, então o que a gente pode falar, o que são essas revoltas? São de caráter o quê? Contestatório. Eles não estão querendo independência em relação à coroa portuguesa. Eles estão contestando a coroa portuguesa, tá? Bom, e aí o que a gente pode ligar? Qual o ponto de ligação entre algumas delas, né? E aí vocês podem ligar. Primeiro, a questão do caráter contestatório. A segunda aqui, ó, criação das casas de fundição, impostos. E aonde está falando sobre impostos também, hein, gente? Olha, aqui, ó. Tá aqui, ó. Também sobre impostos. Capitania, né? Nossa, ó, os impostos. Aqui está falando sobre o quê? Guerra dos Emboabas. A permissão de entrar de pessoas que não eram bandeirantes. O que tem a ver com a Guerra dos Mascates, né? Bom, aqui não tem relação nenhuma das duas. Aqui é questão de quê? Mudança de capital e também a questão da cobrança de impostos. Então, essa aqui pode também se relacionar à cobrança de impostos ao quê? Ao quinto aqui, né? Então, podem fazer essa relação, ok? Então, galera, por hoje é só. Terminamos aí o nosso plano de estudo tutorado, volume 3. Em breve iniciaremos o volume 4. E desejo a vocês aí boa sorte nas atividades aí que vocês estão realizando e que entreguem o mais breve possível essas atividades. Então, até breve e até o próximo PET.